tentando passar uma PEC para anistiar partidos que não cumpriram suas obrigações legais na hora de usar verba de campanha, né? E para fazer frente a isso, surgiu a figura da anticandidatura. Eu vou perguntar para uma das envolvidas o que exatamente isso significa. Uma PEC tem que ter comissão especial, tá, Sofia? Não se pode mexer na Constituição que nem eu mexo no cabelo, né? O que acontece? Primeiro que é a quarta vez que eles querem passar na Câmara dos Deputados um projeto que anistia os partidos que não cumpriram as recentes políticas de cotas para mulheres, negros e negras, mais recentes ainda, ou os 5% do fundo partidário que tem que ser destinado para políticas de promoção, né, de combate à desigualdade de gênero, de fortalecimento de mulheres na política. Só 5%, viu, Sofia? Um negócio assim, pequeno. É pouco, e né? Desde 2015 teve uma lei já anistiando quem não cumpriu 5%, acho que 2019 teve outra, então, e não me lembro bem o ano se foi 2019, mas a gente já estava na Câmara, e depois 2021 veio outra, e agora a quarta anistia, que é essa PEC 9, que é a maior anistia da história, o maior perdão da história, que querem dar para os partidos que não cumpriram, né, as cotas de negros e negras. Nós estamos falando de um perdão de 740 milhões de reais que deveriam ter sido utilizadas em candidaturas negras, né, utilizadas em candidaturas de negros e negras, e 139 milhões para candidaturas femininas. A PEC também é um salvo-conduto, uma anistia para má versação de recursos públicos do fundo partidário, que é fundo público, e eu acho que tem que ser público, não pode ser as empresas a pagar, os grandes empresários a política, embora devesse ser mais modesto, né, e não exorbitante, com fundos bilionários, né, eleitorais e fundo partidário. Mas a má versação desse recurso tem que ter uma devolutiva dos partidos. Então, aí vai se anistiar, churrasco, aquisição de avião, de não sei, outros temas que foram apontados pelo TSE como irregulares, né? E, além disso, permite pagar dívidas dos partidos anterior a 2015 com empresas privadas, porque teve a proibição, né, do financiamento privado de campanhas e da política, e eles querem uma brechinha com a PEC de permitir que essas dívidas anteriores a 2015 possam ser pagas por empresas privadas. Olha só que combo, né? Uhum. Aí, ela passou na CCJ muito rápido, porque tem um acordão de muitos partidos, né? O pessoal foi um dos únicos a votar contra, encaminhar contra, está na linha de frente. Quando chegou no final do semestre passado, um pouco antes do recesso da Câmara, eles marcaram, guri, naquela semana que tinha um recesso, que ainda não era o recesso legal, porque o Lira foi lá naquele cruzeiro lá do Wesley Safadão e tal. Quando me disseram, eu disse, não, é fake, né? É uma brincadeira de redes. Não, mas era verdade, ele tinha ido, porque me falaram antes, assim, alguém comentou por aí, eu disse, não, isso aí deve ser, não. Era real. E aí, naquela semana, não teve plenário, então muito deputado não foi na Câmara, né? Deputados e deputadas. Eu estava em Brasília, estava com a passagem comprada ali. Só que os caras chamaram uma comissão especial para discutir a PEC, porque uma PEC tem que ter comissão especial, tá, Sofia? Não se pode mexer na Constituição que nem eu mexo no cabelo, né? Então, tem uma comissão especial, enfim, tal. Ela tem que ter, no mínimo, 10 sessões de plenário, até 40 sessões de plenário de funcionamento. Por que eles estavam querendo marcar ali a comissão? Para acelerar a instalação do presidente, do relator, acelerar a tramitação da PEC. Então eu disse, meu Deus, o que nós vamos fazer? Vou fazer uma anticandidatura para incomodar, para dizer que eu quero apresentar por que nós somos contra a PEC, para fazer o debate político, para obstruir, né? No final, não deu quórum, e eu fiquei ali, né? Vamos cancelar. E eles chamaram no início agora de agosto, semana passada, a instalação da comissão. Aí eu já estava com a anticandidatura posta, mesmo sabendo que eu ia fazer só um voto meu mesmo. Fui apoiada pelo Chico Alencar, que é suplente da comissão, mas não tem direito a voto, mas, né? Eu mantive a anticandidatura para fazer o debate, né? Para trazer os elementos, porque essa PEC é uma vergonha, assim, é uma PEC da anistia, e é uma vergonha no sentido, bom, de tudo, né? Mas, sobretudo, no patinar nas poucas políticas públicas para a gente ter mais representatividade na política, porque tudo é muito recente, né? O acompanhamento das cotas de mulheres, que era 30%, sempre foi, né? Quer dizer, desde a década de 90, 30% das candidaturas femininas que os partidos têm que apresentar, só veio acompanhada dos recursos em 2018. Das candidaturas de negros e negras em 2020, né, com uma ação, inclusive, que o pessoal ingressou
no judiciário para estender, né, enfim, garantir esse direito. Aí, no primeiro ano de aplicabilidade, né, nas campanhas de senador, senadora, deputados e deputadas estaduais e federais, querem suprimir, porque é sempre uma coisa assim, não, tu tem o direito, mas depois a gente anistia quem não cumpriu a mesma coisa que não tem, né, Sofia? Porque se tu sabe que vai vir a impunidade ali na frente, por que tu vai investir, né, nas candidaturas se tu não vai ser penalizado? Porque a multa é pedagógica, né? A multa é pedagógica no sentido que é isso, é um dispêndio, o partido tem que pagar, justamente para evitar que aconteça mais vezes. Então é uma forma da legislação começar a ganhar corpo e de fato ser cumprida. E a gente começar, imagine, tantos anos depois, a combater as desigualdades históricas, né? É uma coisa meio maluca, porque é meio que uma autoanistia, né? São os representantes dos partidos ali dentro da Câmara, né, que estão anistiando os próprios partidos. Não existe alguma outra instância que possa interferir nisso? É isso. Sabe que a Educafro entrou com uma DIN da anistia de 2021, que já foi uma anistia, né? Então, recorreu. A DIN seria a ação de direta de inconstitucionalidade, né? Também foi uma PEC, né? PEC 117, se eu não me engano o número. E aí eles questionam, o Barroso deu 10 dias para os órgãos se manifestar, etc. E daqui a pouco pode ser pautada, né, a DIN no Supremo Tribunal Federal. Agora, nessa questão da PEC 9, a Sâmia Bonfim foi nossa representante na CCJ e lutou bravamente contra a PEC e entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, que também está com o Barroso. Então, tem mecanismos de discutir juridicamente essa questão da forma, né? Eu acho que aí tem um retrocesso, que é um retrocesso de direito social, que é vedado pela Constituição Federal. Então, argumentos jurídicos tem, mas a gente sabe que judiciário, assim como, né, tem que ter a luta política de sociedade, né, a pressão política de sociedade. Eu tenho a impressão de que quanto mais se debate o tema da PEC 9, mais apoio a gente ganha, né? Eu não vejo ninguém na rua me dizer, tu está errada na PEC 9, como acontece em qualquer outra coisa, que as pessoas têm as suas opiniões, etc. Mas aí, nesse caso, é meio unanimidade, as pessoas são contra a PEC 9. Quem conhece o que é a PEC 9, mas tem muita gente que não sabe, né, da existência da PEC 9, é uma autoanistia para os partidos, que só beneficia os partidos, e aí nós estamos falando de uma lógica aí dos caciquismos da política de se autoanistiar, e que ao mesmo tempo reúne uma série de autoanistias ou de impunidades para questões graves de representatividade, como a gente falava, mas também de malversação de recursos públicos, né, de corrupção, enfim, de malversação, acho que é melhor, que são vários casos apontados, aí teria que olhar um a um, né? Com o TSE porque multou, etc. Mas a gente sabe de alguns casos que estão sendo anistiados, que todos ficam anistiados, né, com a PEC 9. Então, aí são as contas de 2017 dos partidos, porque no caso da prestação de contas dos partidos é um pouco mais tarde, digamos, né? Estamos em 2023 vendo as contas de 2022, enfim, então se refere às contas de 2017 até 2017. Mas, de qualquer maneira, é uma autoanistia agora. Aí o ano que vem tem a eleição municipal, os partidos não cumprem, aposta comigo, que em 2025 vem um novo igual, se não tiver uma resistência agora, a gente conseguir barrar esse absurdo e não fizer a luta política para denunciar, né, de forma sistemática. Então eu acho que até para o judiciário se mover, concluindo e, né, respondendo a pergunta, é importante ter essa pressão de fora, sabe? Essa mobilização de fora.